Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Boa noite, na verdade, né? A gente vai aqui para mais uma leitura, para mais um estudo aqui do livro, Os Deuses e o Mundo, né? Para que a gente possa entender um pouquinho mais e ter uma mergulha, claro, que é importante, eu quero frisar que o que eu estou trazendo à minha fala é como eu entendo, né? E ele não deve ser considerado uma palavra final, primeiro que eu não sou filósofo, né? E para quem não me conhece, está entrando aqui pela primeira vez num vídeo meu, eu sou praticante da antiga religião grega, da religião étnica grega, né? E como praticante, me cabe, em alguns momentos, né, compreender melhor não só em alguns, né, em vários momentos, compreender o que é essa tradição de verdade, né? Eu vou compartilhar com vocês o texto aqui, só um instante, aqui, para vocês poderem acompanhar comigo aqui, quem não tá, quem não tem o texto aberto, mas queira acompanhar comigo, tá? Então vamos lá. A gente fez a primeira introdução na semana passada, perdão, no encontro passado, e nesse encontro agora a gente vai fazer 3 blocos. O primeiro, o segundo, o terceiro, e eu vou responder a uma pergunta que me fizeram no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Primeiro que ele coloca aqui, na pergunta 1, o que o discípulo deve ser a respeito de concepções comuns, né? Aqueles que desejam vir sobre os deuses devem ser bem guiados, desde a infância, e não ser habituados a crenças tolas. Devem também estar em boa disposição e sensatos, para que possam adequadamente assistir aos ensinamentos. Também devem saber a respeito de concepções comuns. As concepções comuns são aquelas com as quais todos os homens concordam. Assim que as escutam, assim, assim que as escutam, desculpa. Por exemplo, que todo Deus, aqui, em qualquer lugar, é igual à divindade. A natureza, a natureza divina é bom, livre de paixões, livre de mudanças, pois que sofre pois tudo que sofre mudança, assim a sofre para pior ou para melhor. Se para o pior é feito inferior, se para o melhor deveria ter sido inferior antes, né? Então, o que Salustio está querendo dizer neste primeiro capítulo, nessa primeira colocação dele? Quando ele se refere que aqueles que desejam ouvir sobre os deuses devem ser bem guiados, e sim, guiados desde a infância, ele está falando de educação dentro dessa tradição, né? Ele não está apenas fazendo uma observação com um caráter moral, ele está afirmando algo essencial, que o conhecimento sobre os deuses exige formação. Mas formação de quê? Né? Formação da alma. Isso quer dizer que não basta, então, nós sermos curiosos, não basta a gente apenas ler mito, não basta a gente gostar da Grécia. A alma precisa estar em certa disposição para receber todos esses ensinamentos. E que ensinamentos são esses? São ensinamentos sobre o divino, né? E aqui há um ponto importante dentro da tradição grega, especialmente quando a gente caminha pela linha platônica e neoplatônica. Conhecer não é só acumular informações. Conhecer é tornar-se de vez, é tornar-se capaz,
é tornar-se capaz de ver corretamente. Aí a gente pode fazer esse corretamente, essa capacidade de ver, de compreender, ou seja, precisa, não é só buscar informação, é o que eu faço com essa informação, é como eu desenvolvo a minha capacidade de pensar acerca desta informação. É que a gente pode falar também, trazer sobre teoria, né? É o como, é o que eu vejo, o que eu estou vendo, além de mim mesma, além daquela informação. Por isso, ele coloca aqui que ele se torna contra as crenças tolas, porque essas crenças tolas são tudo aquilo que prende a mente a um nível mais baixo da imaginação. O que seria isso? Ler limitos, por exemplo, de uma maneira vulgar, né? Você, literal, por exemplo, né? Pensar que os deuses são seres passionais, que se sentem, que são humanos, que reagem como humanos, que têm sentimentos como humano. Atribuir, por exemplo, ao divino a inveja, ciúmes, capricho, malícia, vingança, mesquinharia, né? E outras características que quando a galera começa a ler os mitos, levam para isso. Isso seria estolices para essa Lúcia, né? E aqui ele está dizendo, também nesse pequeno texto, que está dizendo o seguinte, que a alma, ela vem desformada por imagens, né? Que a alma, que a alma vem deformada por imagens ruins, interpretações equivocadas do divino, né? Que ela não consegue compreender por si só quem são os deuses, entende? Ela não consegue, ela precisa de ser preparada, ela precisa de ser educada. Então, o discípulo, ou seja, nós, interessados em praticar religião grega, a gente tem que ser, acima de tudo, sensato, né? Bem disposto, se colocar como aprendiz, entende? Ter clareza dessa necessidade de buscar o conhecimento e entender esse conhecimento para poder viver esse conhecimento, entende? E alguns requisitos são importantes para isso, né? A gente precisa entender a importância de ter a disciplina intelectual, né? A gente não pode ouvir os ensinamentos com uma mente perturbada, com a mente desordenada e achando que já sabe tudo. Você precisa se colocar à frente desse conhecimento realmente com uma mente aberta, com uma disciplina de buscar esse conhecimento e entender que você vai ter que trabalhar esse conhecimento dentro de você, né? Um outro ponto importante nessa jornada do aprendiz, né, que eu me considero uma eterna aprendiz dentro do helenismo, porque a questão é a precisão da retidão moral, mas não é a retidão moral moderna, mas a postura, né, a retidão da efizévia, né, a retidão de estarmos presentes, de nos colocarmos diante dessa tradição com todo o respeito que essa tradição merece, com todo a ânsia, o desejo de beber dessa tradição, de degustar desse conhecimento e viver, né? Porque a gente está falando de uma tradição antiga, né? E a nossa alma, normalmente, ela é desajustada e entende tudo de forma muito torta, né? Porque nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós somos repletos de tensionamentos, né? E esse tensionamento, ele gera
uma desordem muito grande, e normalmente a gente acaba valorizando aquilo que nós queremos, né? A gente, na verdade, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai querer colocar a tradição no nosso bolso, né? E não nós olharmos a tradição e compreender a tradição para que a gente possa então estar vivendo essa tradição. Se há um deslocamento de movimento, né? A proposta de Salus é que realmente a gente não tente colocar a religião no nosso bolso, mas que nós sejamos capazes de olhar para essa tradição, mas sem a vaidade do nosso ego, né? Porque, sem dúvida, a paixão desgovernada escurece o intelecto, é uma grande névoa, é uma grande sombra, e isso acaba nos afastando significativamente daquilo que a gente, da proposta de se colocar em ordem com o cosmos, né? Outro ponto que é muito importante que a gente perceba nesse parágrafo, quando ele fala de, pera um instantinho, porque se eu não continuar na chamada, senão vai desligar aqui de novo, como desligou da última vez. E aí eu vou ter que fazer tudo novamente, e ninguém merece, né? Vamos voltar aqui, rapidinho, gente. Só um instantinho que eu saí da página aqui. Deixa eu voltar aqui. Só um instante, por favor. Só um instantinho, só um instantinho. Só um instante, por favor. Vamos lá. Terceiro ponto que ele coloca aqui, né, é sobre a chamada concepções comuns. Isso eu acho que é um olhar muito curioso, e aqui vai trazer uma ideia filosófica muito importante, sobre os deuses, né? Há certas verdades primeiras sobre o divino que, quando são bem formuladas, a alma reconhece imediatamente. E uma das coisas que ele traz sobre o divino é que o divino é bom. Que o divino é bom, que o divino é perfeito, né? Ele coloca aqui, o divino é bom, ele está livre de paixões. E ele está livre de mudanças. Porque por que que ele frisa isso? Porque isso vai trazer um conceito, um olhar, vai nos colocar numa direção de olhar para a divindade diferente, não é? Achar que divindades têm lados, que divindade, sabe? Ele dá uma mudada na forma como a gente entende isso, né? Então, o divino, ele não é inferior. E o divino não muda por capricho, né? O divino não é arrastado por paixões, entende? E essas concepções comuns funcionam como uma espécie de critério para nós que estamos começando, ou já estamos há algum tempo. Ela nos ajuda a separar o que é imagem pedagógica ou mítica daquilo que seria impossível atribuir literalmente aos deuses, né? E aí ele traz um argumento que para mim é belíssimo, né? Diz que tudo que é aquilo que muda é capaz de mudar para pior, para melhor. Se muda, significa que não é perfeito. Nós mudamos, eu mudo. Eu mudo cada vez que eu leio um texto, eu posso interpretar de forma diferente. Eu nem sou mais. Ontem eu era uma pessoa, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, eu tenho visões diferentes. A cada livro que eu leio, algo na minha cabeça muda, então, se eu mudo, eu não sou perfeita. Mas os deuses, entende? Ele é bom.
é perfeito. Então, essa capacidade de mudar não existe. Aí ele fala, porque se mudasse, olha só que interessante isso, se mudasse, mostraria uma imperfeição anterior ou posterior. E aí quebraria toda a ideia que ele traz sobre os deuses, né? E nós, então, seríamos iguais aos deuses, porque nós não somos perfeitos, nós temos essa capacidade de mudar. Então, traz esse marco sobre essa estrutura e essa visão dos deuses bem precisa. Essa linha de raciocínio de Sallustian, né, ela é importantíssima porque ela corrige uma leitura ingênua do mito. Por exemplo, quando os mitos mostram um Zeus irado, Afrodite tomada de desejo, Ares violento, ou até mesmo Cronos comendo seus filhos, né, em atos monstruosos, assim, que assustam, né? Sallusto já, de certa forma, com essa fala, ele já prepara quem está lendo, quem vai ler, né, esses mitos, e diz assim, olha, calma, 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 porque se você se assustar, ou se você tomar por esse caminho, você está lendo apenas em nível literal, né? Então, não é por aí. Então, de cara, você que está começando a ler, a tentar interpretar os mitos, inclusive no grupo no Clube do Livro, eu vou propor algumas brincadeiras para a gente tentar entender, uma dinâmica de tentar entender, ler os mitos a partir desta construção de Salúcio, né? Porque se a gente começar a olhar o mito de forma literal, a gente vai atribuir para os deuses sentimentos e imperfeições que não cabem a ele. Então, esse é o primeiro, ele já começa com esse alerta, né? Quer dizer, com vários alertas, mas esse é um alerta bem interessante, né? Então, o divino não pode mudar, porque se ele muda, ele vai perder a sua essência. Essa acho que é essa grande frase que quero deixar para vocês, né? O divino não pode ser assim, porque senão o divino vai perder a sua essência. Agora que eu me dei conta, será que o meu áudio... Ah, não, tá, ok. Não, porque sabe como é que é? A tecnologia, às vezes, ela é só para bonito ver, né? Pelo menos para mim, às vezes é. Bom, esse é o primeiro ponto da introdução, que não é algo simples, mas literalmente eu entendo como uma chave hermenêutica do livro inteiro, né? Sem ele, nós vamos cair no erro que Sallusto quer combater, que é tomar ao pé da letra aquilo que foi dito simbolicamente, né? Uma outra curiosidade sobre a palavra símbolo, a palavra símbolo vem de símbolo, que era uma peça, uma joia, né? Antes de ter esse conceito que nós temos ali, símbolo, era aquelas joinhas que encaixam assim, sabe? Uma encaixa na outra, tipo uma pecinha de quebra-cabeça, que uma encaixa perfeitamente. Então, a ideia de símbolo vem disso, do encaixe, né? De ligar. E aí vem ligar, no caso, os símbolos, eles ligam dois mundos, né? Ele liga o mundo o mundo da mental com o mundo concreto, ele pode estar ligando o mundo, o sagrado humano com o sagrado divino, ele faz essa conexão, essa ideia do símbolo, né? Então, quando a gente vai olhar para o mito, a gente vai ter que olhar para o mito, que é algo que está sendo colocado ali, simbolicamente, né? Que conecta dois mundos diferentes, no caso, o mundo humano com o mundo divino, né? Vamos passar agora para o segundo texto, vamos ler também, né? Que Deus é imutável, não gerado, eterno, incorpóreo e não existe no espaço. Deixe o discípulo
assim ser. Deixe os ensinamentos serem seguido modo. A essência dos deuses nunca vieram à existência, pois aquilo que sempre é nunca vem à existência. E aquilo que existe para sempre possui força primária. Deixa eu subir aqui. E, por natureza, não sofre nada, e nem consistem de corpos, pois mesmo em corpos os poderes são incorpóreos, nem estão contidos no espaço, pois isso é uma propriedade de corpos. Nem estão separados da prima causa, nem de um, nem de um, opa, da prima causa, nem de um ao outro. Assim como os pensamentos não estão separados da mente, nem atos do conhecimento da alma. Um textinho pequeno, mas o homem dá um. E eu acho que ele acende umas bombas na nossa cabeça, né? Não sei quanto a vocês, mas na minha mente, a criatura bota umas bombas muito interessantes que me faz assim, caramba, né? Me faz pensar e refletir, e caraca, tem que ler de novo, tem que reler, porque é um jogo de palavras profunda, né? Então, o que que ele quer dizer que Deus é imutável, não gerável, eterno, incorpóreo e não existe no espaço, né? Aqui realmente eu tive que pedir ajuda para os universitários para poder conversar um pouquinho sobre. Bom, aqui, Saluxo vai dar mais profundidade ao ponto de vista dele na parte um, né? Se antes ele purificava a mente do discípulo, agora ele começa a dar uma definição metafísica do divino. E aí obriga a gente a literalmente sair da nossa zona de conforto, não tem como, porque a gente está muito preso na matéria e a sacada dele é: você vai ter que sair dessa matéria, você vai ter que olhar com os olhos da mente. Bom, não é uma tarefa tão fácil assim, né? Uma vez que nós vivemos num mundo real, material, e você pensar em metafísica já obriga a gente a ir a um degrau muito maior. Porque quando ele diz que a essência dos deuses nunca vieram à existência, perdão, que a essência dos deuses, né, nunca vieram à existência, bom, ele está negando que os deuses sejam coisas produzidas no tempo. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, os deuses não foram produzidos, né? Não foram criados, entende? E isso é um ponto. E torna esse ponto realmente decisivo, né? E aí, o divino, para ele, então, não começou, né? Não teve um início. Caraca. Talvez seja por isso também que a teogonia não fala do início do mundo, né? Ele fala da organização desse mundo, né? Aquilo que é verdadeiramente divino não surgiu num determinado momento como um objeto no mundo. Olha aqui, o que começa já carrega em si marca de dependência, limitação e composição. Ou seja, tudo que começa, por si só, se está começando, está iniciando algo. E se algo se esse algo está começando, está iniciando, ele já vem carregado de limitações. Já vai entrar naquela fala que houve, para ele se tornar melhor, significa que houve algo atrás antes dele que era inferior. Então, ele não coloca que houve a criação, o surgimento dos deuses. Por isso que a teogonia não fala da criação do mundo.
e sim como o mundo se organizou, né? Porque os deuses, ao contrário, pertencem à ordem do que sempre é, ou seja, sempre existiu exatamente como eles são, exatamente como deve ser, né? Cara, faz todo sentido agora olhar para a teogonia e entender que não estamos falando da criação do mundo, e sim da organização. Que isso fique, essa é uma outra estrutura dos deuses, né, que a gente precisa ter organizado dentro de nós. A gente vai olhar um Deus, Deus é perfeito, ele já é, ele não nasceu, ele é, sempre foi, entende? Perfeito. Ele sempre é. Bom, isso já nos mostra uma diferença radical entre a teologia filosófica e a leitura superficial dos mitos teogônicos, né? Hesíodo narra genealogias divinas. Salustio não está negando a validade do mito aqui, não. Mas ele deixa claro que a essência divina não deve ser entendida como se os deuses fossem nascidos como criaturas temporais. Olha que interessante a gente pensar, lembra, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, né? Que a linguagem do nascimento do mito aponta a uma manifestação, uma emanação, uma ordem da realidade. Não indica um começo absoluto daquela essência divina, né? Eu já fiz alguns vídeos no canal do TikTok falando sobre isso, que quando se tem o nascimento de uma divindade, ela está apontando um marco de mudança, uma nova, desculpa, de uma nova reorganização cósmica. Então, são apenas para organizar o entendimento do movimento dessa organização, né? Depois, Salúcio coloca também no seu texto que os deuses são incorpóreos. Incorpóreos. Cara, isso dá outro nó. Isso dá outro nó porque eles foram personificados, né? Mas eles são incorpóreos. E essa definição também é essencial para a gente continuar a entender quem são os deuses e conseguir ter maturidade e clareza para compreender os mitos, fazer uma leitura menos superficial dos mitos. Então, por que que os deuses são incorpóreos? Por que que Salúcio fala sobre que os deuses estão incorpóreos? Porque um corpo, ele está num lugar. Um corpo é submetido à divisão. Um corpo está sujeito à mudança. E o corpo, ele é limitado por forma e por extensão. Opa, a gente já vai dar um outro salto na nossa cabeça, entende por que que neste momento ele fala de metafísica? Porque a gente vai ter que olhar os deuses sem forma física, né? Por isso que nós falamos muito, nos meus vídeos eu falo muito de reciprocidade, que a percepção dos deuses ao nosso redor, né? A gente percebe os deuses, né? Os deuses não se manifestam corporeamente como um espírito desencarnado, né? A gente percebe a força da presença cósmica ao nosso redor. E isso não tem forma, porque a gente vai essa percepção, ela literalmente ela é incorpórea, né? Daí a frase de que os deuses não estão contidos no espaço. Isso não significa ausência,
Isso significa que a relação deles com o mundo não é a mesma que a de um objeto com outro objeto. Um vaso está no lugar, uma pedra está no lugar, um corpo está no lugar. Mas os deuses, não. Os deuses não estão aqui ou ali dentro, porque os deuses não são uma coisa, né? Os deuses estão presentes na nossa relação com eles de outra forma. E aí é que é importante que a gente negrife, que a gente sublinhe, que a gente memorize. Os deuses estão dentro de nós como causa, como poder, como inteligência, como ordem, como atividade, como presença sagrada. E esse ponto é muito importante para a religião grega, muito importante. O sol visível, por exemplo, não esgota Hélio. O mar visível não esgota Poseidon. O fogo no altar não esgota Hestia. O corpo visível do mundo participa da potência divina, mas não a contém totalmente. Lembra quando nós lemos a Mito e Religião de Jean-Pierre Verman, que ele dizia lá no livro dele, que os deuses são forças cósmicas e não as suas manifestações. Então, o mar é uma das possíveis manifestações de Poseidon, mas não é Poseidon, entende? Né? E aí a gente vê que é um entendimento de divindade diferente de outras tradições, porque nós vamos ter outras tradições que vão fazer associações aos deuses a forças da natureza. E para nós, helenistas, essas forças da natureza não são os deuses. São manifestações possíveis desses deuses, né? E quando ele fala sobre isso, ele está aqui usando claramente um vocabulário metafísico, né? Porque, na verdade, ele quer mostrar que a multiplicidade divina não é desordem, que os deuses são indivíduos, não, que os deuses não são indivíduos isolados, concorrentes ou separados como seres humanos. Há entre eles uma unidade superior, e isso é muito diferente de uma leitura moderna, que vai pensar o politeísmo como se fosse apenas uma soma de vários seres independentes. O helenismo é politeísta. Jean-Pierre Verman também fala, nesse mesmo livro, Mito e Religião na Grécia Antiga, ele fala de uma rede, rede de conexão. Esse é um olhar também muito metafísico, que dialoga muito bem com essa ideia dos deuses, né? Com esse ensinamento dos deuses serem incorpóreos, e a gente perceber por presença, né? Porque você vai ter uma rede de conexão, e a gente está dentro dessa rede de conexão divina, né? E outra coisa que Salúcio coloca nesse pequeno textozinho dele, caraca, esse cara é muito de uma sacação muito grande, né? Que os deuses são muitos, né? São vários deuses. Nossa, a gente perde a quantidade de deuses, mas eles não são caóticos, né? E o mais interessante é que ele vai apontar que existe uma unidade nessa multiplicidade. Eles procedem da primeira causa, do alfa, e permanecem vinculados ao alfa, ou seja, eles são porque são. É diferente de nós humanos, que nós temos aonde ir. Eles nascem, eles pertencem à causa e vivem na causa, porque eles são o que eles são, né? Essa comparação com os pensamentos
dentro da nossa mente, dentro desse olhar, desse conjunto, dessa unidade, na multiplicidade, né? Esse pensamento, essa unidade na multiplicidade, ela é belíssima, né? Porque ela se apresenta de diversas maneiras, ela se dialoga de diversa maneira, essa rede de conexão, ela é de N possibilidades, entende? E, e que é esse outro ponto interessante, que esse pensamento, um pensamento, né, e essa ideia, ela não está fora da mente, como um objeto estranho. Como é que eu vou dizer isso? Cara, às vezes até é difícil, porque às vezes você compreende, você tentar usar palavras para explicar algo tão complexo, pelo menos para mim, né? Não sou filósofa, então desculpe se eu estiver falando alguma besteira aqui, mas é difícil, porque você precisa ter uma capacidade de abstração, de olhar além do mundo real, tangível, tocável, né? Muito grande, né? Imagina. Tudo isso existe, mas ela não existe como um objeto, entende? E tampouco nós estamos separadas dessa relação, entende? E aí, a gente vai pensar assim, nossa, onde vai ficar o conhecimento dessa alma? O conhecimento que a nossa alma vai vivenciar, vai experimentar, ela faz exatamente essa ligadura com todo esse conhecimento, com toda essa possibilidade de vivenciar, de experimentar, de se relacionar de uma forma incorpórea, né? A gente se relaciona com a causa primeira de tudo, porque os deuses são a causa primeira de tudo, e eles são o que eles são, né? É como se o alfa e o ômega coexistissem. Isso é fantástico, porque é assim que são os deuses, né? Eles não são separados, eles não são dissolvidos, né? Eles estão unidos, né? E essa alma, nossa alma, né? A nossa alma, como aprendiz, faz todo o movimento de compreender e perceber essas forças incorpóreas dentro dessa trama que Verman fala, dessa rede de conexão. Bom, a gente não precisa beber, né, muito vinho para viajar na maionese quando a gente está lendo, tentando compreender e acompanhar a mente desses filósofos antigos, né? Porque o nível de compreensão, o nível de entendimento deles acerca do divino é muito profunda, né? Muito profunda. Imagina a nossa alma, né? Nós, enquanto uma criança, tendo que aprender em tão pouco tempo, tantas informações para poder seguir uma religião, né? Por isso que não dá para ficar na superficialidade, é por isso que o helenismo, e é o mais curioso, eu não sei, vocês que estão assistindo esse vídeo vão poder me dizer, mas o mais curioso é que quando a gente entra na tradição, as coisas começam a mudar dentro da gente, a gente começa a sentir a necessidade de ir para o ômega, sabe? Né? A necessidade do deslocamento, a necessidade de mergulhar, de sair da literalidade e cada vez ir mais profundo. Então, esse movimento da alma, né? Que eu acho que é o telos, que a menina me pediu para falar um pouquinho mais sobre o telos, né? É como se o telos ele tivesse um ímã e esse telos não é fim, tá? Né? É como se esse telos te puxasse para que você cada vez mais mergulhasse na compreensão desse cosmos.
Cara, é muito bom. Buena, continuando aqui, ainda nesse pequeno trecho. Olá, Diana, seja bem-vinda, querida. Estou no tópico 2 ainda. Hoje eu tô aqui só prestando atenção nas tuas falas, não quero te atrapalhar. Não, né? Eu comecei sozinha justamente para poder gravar, né? Bom, o que que Salúcio, né, ele está querendo, essa teologia dele, ele está querendo mostrar, bom, que não é um politeísmo ingênuo que ele pratica, né? Então, essa é outra palavra, ingenuidade, né? É algo que a gente hoje, o ser humano vive na sua ingenuidade, porque quando a gente não se coloca nessa sensação de aprendiz, e o que é interessante é que uma vez me perguntaram se não existiria, então, hoje já, que nós não estamos mais vivendo dentro da sociedade grega com este pensamento, com essa ideia, com essas teorias, né, sendo fomentadas a nível de educação, se hoje a gente não teria, o helenismo não estaria caminhando para uma religião iniciática, né? Acho que é algo que a gente pode estar pensando sobre isso, porque se a gente for parar e analisar, hoje a sociedade que nós estamos mergulhados, ela não faz a menor questão de trazer esse tipo de discussão e de fazer a gente pensar metafisicamente, né? Ela dá uma travada e talvez seja por isso que as pessoas estão se perdendo em si mesmo, né? E estão se tornando cada vez mais materialistas e olhando apenas aquilo que do corpo, né? A manifestação corpórea e não a manifestação incorpórea das divindades, né? Bom, com essa toda fala de Sallusti aqui, né? Ele traz, sim, uma teologia altamente refinada, em que o múltiplo e o uno coexistem, né, em que a dualidade coexiste, que uma visão muito mais profunda sobre quem são os deuses do que a gente possa imaginar, né, e ainda traz a ideia de que os deuses são muito mais, né, são muito mais potências, muito mais funções e muito mais modos de manifestar do que a nossa capacidade real de conseguir interpretar e compreender o que seria essa totalidade, né? Então, pensar em deuses como potências, pensar em deuses como funções, e pensar em deuses também como modos de manifestação, né? Mas sem perder o olhar na unidade. É um bom trabalho, é um bom trabalho. É um exercício muito interessante para a gente fazer, e aí a pergunta que eu deixo é como nós fazemos isso no nosso dia a dia? Como nós vamos conseguir elevar o nosso nível de compreensão divina no nosso dia a dia, né? Uma vez que o nosso dia a dia é tão preso e amarrado a nível material, né? Mas é um desafio que eu me animo a viver, né? Bom, e aí ele continua e ele traz, analisando esse pequeno texto dele aqui, eu consegui abstrair, eu consegui tirar, 3 pontos, tá? Que para mim são essenciais. E se tornaram quase que decisivos para eu compreender esse pequeno texto dele do bloco 2. Primeiro é que o divino não começa no tempo, né? Ele não tem o alfa e não tem o ômega, ele coexiste alfa e ômega, né? Ele não tem um corpo, divino é incorpóreo, ele não vai possuir um corpo.
E o divino não está fragmentado, ou seja, eu não posso tirar potência, função e modo de manifestação, separar deles, né? Que vai ficar, vou fragmentar essa divindade. Então, eu preciso enxergar o divino como uma unidade. Ou seja, estamos diante de uma visão dos deuses como realidades eternas, inteligíveis e causalmente presentes em toda a ordem do cosmos. E eu adoro essa palavra inteligível, porque isso me traz uma paz, um conforto muito grande. Porque por mais que eu tente, por mais que eu me debruce, né, é inteligível, entende? Vai ter algumas pessoas que vão reclamar perguntando se tu não tá falando grego. Mas não deixa de ser, porque não tem. Esse capítulo, essa parte do livro, ele fala de metafísica e até entender, olhar além da matéria é algo difícil para caramba, entende? Lógico que, mas, né, lógico que eu estou trazendo aquilo que eu entendo, né, e deixando bem claro, eu não sou filósofa, né, eu sou uma praticante de helenismo que está buscando entender o helenismo, buscando entender quem são os deuses, para poder compreender essa minha relação com esse mundo e como literalmente, eu vou conseguir entrar em harmonia com esse mundo, né? E ele, lógico, eu tenho as minhas limitações cognitivas, minhas limitações de raciocínio, né? Eu tenho os meus véus, né? Isso é muito interessante a gente também compreender, que não se cobrar demasiadamente, porque nós também temos nossos véus da limitação, os véus da ingenuidade, os véus da ignorância, os véus do ego, né? São muitas camadas de véus que cobrem a nossa capacidade de ler, de compreender e de observar esse mundo, né? Mas eu creio que textos assim, eles são estímulos para que a gente deseje, pelo menos, tirar esses véus, entende? Porque se a gente já continuar achando que os deuses vão se manifestar igual às estátuas que nós colocamos nos nossos altares, a gente vai estar preso no mundo material, limitado, né? Pequeno. E é um desafio realmente para o ser humano sair dessa materialidade do dia a dia. É muito É. complicado. Ele dá um desafio e a gente nota esse desafio em alguns discursos, em algumas práticas, né? Quando as pessoas buscam comunicação oral com as divindades, quando as pessoas buscam, tem um tipo, por exemplo, eu não vou oferecer isso porque é desperdício, ou seja, as pessoas estão sempre associando a quantidades, né? Há muitas quantidades, há coisas materiais, as pessoas não conseguem enxergar além do mundo físico. Não estou dizendo aqui de jeito maneira que o rito é muito físico, e a religião helênica, ela é muito no mundo real, né? Ela é muito no mundo real. Talvez ela seja 100% no mundo real, justamente por entender o grau de dificuldade que é avançar nas leituras, por ela entender que o ser humano ele tem vários véus, várias camadas de véus, né, que dificultam esse entendimento tão profundo sobre o cosmos, né? Então, é uma religião que física, literalmente no mundo físico, mas que faz sim, cada gesto que se nós pensarmos em cada gesto da religião, esse gesto provoca, sim, buscas de
olhares mais profundos e, inclusive, olhares metafísicos, ou seja, além do mundo físico, né? Falar de oferenda, por exemplo. Qual é a real função de uma oferenda se os deuses não comem? Eu acho que quando a gente começa a fazer certas perguntas, e aí eu estou me tornando uma socrática, caraca, isso é muito engraçado, porque a minha nora é psicóloga, ela de Sócrates era muito vaidoso. Caraca, Hum. eu estou me tornando uma filósofa socrática, né? Porque a ideia de fazer as perguntas certas, né? Bom, por que que eu estou fazendo uma oferenda? Qual é o objetivo dessa oferenda, né? O que está além dessa oferenda? O que que vai além? O que que vai além do mundo real, tocável, tangível de uma oferenda? Aí eu preciso, para responder esta pergunta, eu preciso me debruçar no mundo metafísico, entendeu? Para Com eu me certeza. debruçar na ortopraxia, eu vou precisar ter a intenção, o desejo e a disposição de me abrir para pensar a nível de metafísica. E aí é difícil para Chuchu, né? E eu não fico surpreendida quando eu olho para o passado e vejo, eu estou fazendo um levantamento agora, uma cronologia, né, dos filósofos da Grécia Antiga, e comprei, inclusive, vou te mostrar para vocês, depois, deixa eu achar aqui meu livro que eu comprei, eu estou tão bem louca com isso, sabe? Eu estava assistindo passando no Instagram lá, um filósofo, ele estava dando sugestões de livros, e aí ele falou assim, olha, eu vou sugerir tal livro, Sonho da Razão. É um Sonho da Razão é uma história da filosofia ocidental, que vai da Grécia até o Renascimento. E aí, eu falei, eu dei uma folheada quando eu peguei o livro, eu falei, nossa, aí é o que os livros que ele sugere, né? Depois ele, no ladinho, leia também As Origens do Pensamento Grego, bingo, já foi lido. Oh, A Religação dos Saberes, Edgar Morin, bingo, já foi lido. Aí vem aqui, olha só, Pitágoras e a Harmonia das Esferas. Ah, esse livro tem que ser lido. Meditação psicanálise, pascalianas, não sei. Revenção do Mundo, Jean-Claude. E a Euforia Perpétua. Olha só, a gente fica. Aí ele vai falando de vários filósofos. Caraca, calma. E ele para aqui, ele termina com um pouquinho na Baixa Antiguidade ali. Ou seja, cara, você vai chegar a um nível dentro da tradição helênica que há um convite nas entrelinhas para que você pense fora da casinha, para que você saia do mundo, que você veja o mundo, não é que você viva fora do mundo, que isso é uma outra coisa que é muito importante a gente dizer. Compreender metafisicamente os deuses não é viver fora da realidade, que essa eu acho que é a maior sacada quando você compreende quem são os deuses. É como viver com esse universo metafísico dentro da física, dentro do mundo real. Porque aí você começa a entender a Haris. As pessoas não vão conseguir entender Haris se as pessoas não tiverem essa sacada de entender a rede de conexão que o Mito e Religião de Jean-Pierre Verman fala. Não vai conseguir caminhar na estrutura, e entender o alfa, entender o caminho, né, do como esse pensamento grego foi formado, como ele é estruturado até hoje, né? Ele tem a ideia pronta, mas a vivência dele, ele caminha. A gente não vive o helenismo hoje como os gregos viviam,
no tempo deles. A gente vive e revive a mesma estrutura do pensamento, a mesma ideia, os mesmos conceitos, mas na prática ela tem várias mudanças, entende? Então, cara, é legal. Eu tô ficando realmente uma pessoa quase que um ET. E para Mas um querendo ou não, para a sociedade comum, a gente já é um ET, porque imagina, olha só o mundo que a gente vive. Em que mundo? 8 horas da noite a gente vai ter gente falando sobre o que a gente está falando agora. Não que a gente seja especial, mas é porque realmente a gente acaba buscando, entendendo, buscando, né? Buscando viver algo realmente diferente. Eu quero, eu quero. Eu gosto de brincar, eu gosto disso. De certa forma, para mim, esse tipo de movimento, ele desperta mais a minha forma de me relacionar com os deuses. Eu com compreendo melhor. certeza, E o sem mais, sombra de dúvida. A e o busca mais pelo conhecimento está diretamente ligada com os deuses, e metafisicamente falando. tem, sim, nosso desenvolvimento da nossa capacidade de discernir, de pensar, né? E o questionamento, a pergunta e buscar resposta. Você pergunta e você mesmo busca as suas respostas. Isso é muito legal. Bom, vamos agora para o nosso. Daqui a pouquinho vai dar 1 hora de bate-papo. Primeiramente de monólogo, depois a Diana chegou aqui, deu uma cara nova, né? Obrigada por ter vindo, Diana. O nosso Nada. terceiro ponto, né, é sobre os mitos, por que eles são divinos. Então, podemos muito bem perguntar, então, por que que os antigos renunciaram essas doutrinas e fizeram uso de mitos? A primeira vantagem dos mitos, a que temos que buscar e não deixar as nossas mentes ociosas. Nossa, aqui ele já dá tá. O fato dos mitos serem divinos pode ser observado através daqueles que os usam. Os mitos foram usados por poetas inspirados pelos melhores filósofos, por aqueles que estabeleceram os mistérios e pelos próprios deuses nos oráculos. Mas por que dos mitos serem divinos e dever? E por que dos mitos serem divinos é dever da filosofia investigar, já que todas as coisas existem, se regozijam no que lhes é similar e rejeitam o que não lhes é similar. As histórias sobre os deuses devem ser como os deuses. Assim, elas podem ser dignas da essência divina e tornar os deuses bem dispostos àqueles que deles falam. O que poderia ser feito apenas por meios de mitos? O que poderia ser feito apenas por meios de mitos? Assim sendo, os mitos representam os próprios deuses e a sua bondade, sujeita sempre à distinção do dizível e do indizível, o revelado e o não revelado, o que é claro, o que é oculto. Já que, assim como os deuses, fizeram os bens das sensações comuns a todos, mas aqueles do intelecto apenas aos sábios. Então os mitos afirmam a existência dos deuses para todos. Ou seja, mas quem é o que eles são apenas para aqueles capazes de entender. Eles também representam as atividades dos deuses, pois pode-se chamar o mundo de um mito no qual corpos e coisas são visíveis, mas as almas e mentes ocultas. Além disso, desejar ensinar a todos toda a verdade sobre os deuses produz desdém. Produz desdém nos tolos, pois eles não podem entender e não possuem zelo pelo que é bom.
enquanto que ocultar a verdade através dos mitos previne o desdém do tolo e força os bons a praticar filosofia. Isso aí foi lindo. Nossa, é a melhor parte do livro. Eu também adoro essa parte, mas por que colocam os mitos? Mas por que colocam os mitos, histórias de adultérios, roubos, patricídios e todos os demais abusos? Não seria talvez algo digno de admiração, feito assim para que, através do visível absurdo, a alma possa imediatamente sentir que as palavras sejam véus e que acredite que a verdade seja um mistério? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. E Ai, eu aí, tô louca para ouvir. a gente se debruça sobre essa para mim, sem dúvida, é a melhor parte sobre esse tema aqui, porque essa me lembrou muito, essa parte também, esse 3 me lembrou muito o início do Cabalho, quando eles falam que não se dá leite aos porcos, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, que nem todo conhecimento é para todo mundo. E é verdade. Imagina, se a verdade fosse clara para todo mundo, as pessoas iriam fazer desdém dela, né? Nem Vamos lá. existiria filosofia. A É, filosofia em si como matéria, como a gente está fazendo agora, conversar sobre isso, não, nem existiria. Se a verdade já está revelada, por que que a gente já está fazendo isso aqui? é. Onde estaria o trabalho humano, né? Aí a gente vê no Trabalhos e Dias os dois trabalhos, né? A gente tem o trabalho ruim, que seria o trabalho da inveja, de você desejar ilicitamente, ou que já passa que tu tá, né? E o trabalho bom, que é aquele que você se inspira no trabalho do outro e busca. Eu acho que se a verdade já está pronta, a gente não vai ter que, não tem que trabalho nenhum. Bom, eu volto a dizer para vocês que é a minha interpretação, que é a forma como eu interpretei, e é mega passiva de discordâncias, tá? A ideia aqui não é trazer uma, uma verdade absoluta ou uma interpretação única, mas eu estou trazendo aquilo que a minha, os meus véus permitem enxergar, né? Então vamos lá. Bom, nessa parte sobre os mitos por questão divina, aqui Salúcio entra numa das partes mais preciosas dessa obra, tá? Porque ele responde diretamente à pergunta para que sempre aparece: se os deuses são perfeitos, por que os mitos contam coisas tão estranhas? Quem nunca pensou sobre isso, né? Então, a primeira coisa que ele diz é que os mitos têm uma vantagem: não deixam a coisa ociosa, ou seja, a gente vai ter um trabalho, isso é muito bom. E é muito bom e também é muito profundo, porque o mito verdadeiro não é dado para encerrar o pensamento, mas para provocá-lo. O mito não é feito para a alma parar. O mito é feito para a alma começar a buscar. Olha que, olha que maneiro, que legal. E como essa fala dele faz com que a gente olhe para as obras mais antigas e veja o diálogo, olha a profundidade desse diálogo, né? Porque o mito, ele não é um substituto barato da filosofia. Ele é um instrumento de elevação. Ele desperta pergunta, ele desperta estranhamento e, acima de tudo, o mito desperta investigação. Realmente, o mito não é para tolos. O mito não é para tolos. E quando o mito é bem ouvido, ele obriga a alma
a sair do nível imediato, do nível material, do nível que nós estamos. Há essa provocação. Depois disso, Sallusti ainda vai dizer o seguinte, que o mito faz com que nós percebamos o caráter divino que contém dentro dos próprios mitos. Aí ele vai, a gente pode buscar nos poetas, nas inspirações dos poetas, a gente pode pensar em como os próprios filósofos interpretaram os mitos, né? Os mitos também carregando e fundando os mistérios, os mitos também trazendo a inspiração até para os oráculos. Ou seja, isso mostra que os mitos não pertencem ao domínio do erro vulgar, do simplório, superficial. Ele vai mostrar que se ele fomenta tudo isso, que ele pode ser usado por poetas, pode ser usado por filósofos, pode ser usado para fundar, inclusive, mistérios e oráculos. Caraca, esse mito lhe mostra que ele está dentro de um domínio sagrado, e não de um domínio de um conhecimento de tábua rasa, de vulgaridade, do vulgar no sentido puramente humano, entende? E esse é o problema de ver a mitologia como algo muito raso, né? Uma visão muito rasa da coisa, porque as pessoas tendem a encaixar ele num eixo só. Por exemplo, esse mito fala de abuso, fala disso, fala não sei o quê, então ele é um eixo humano. Então ele já coloca assim, não, foi um ser humano que fez, então é assim, assim, assado que acontece. Não, isso quando não pegam um mito e querem interpretá-lo com situações, com a lógica, com as situações de hoje, Claro. trazendo conceitos modernos, olhando para dentro do mito. Bom, isso só mostra que o quanto que as pessoas estão olhando dentro das suas realidades. Estão olhando, se estão olhando dentro das suas próprias realidades, do seu próprio mundo, significa que ela está presa dentro desse mundo. Ela não está olhando o mito de um olhar metafísico. Ó, Tá dando só razão para Salúcio, que não é para todo tá? mundo mesmo. Que é só, exatamente, está dando razão para isso, né? Bom, continuando aqui, ainda bem que gente, eu não tenho tudo gravado na minha cabeça, não, tá? Eu fiz vários tópicos para não me perder, tá? Porque realmente, nossa, para eu memorizar tudo isso aqui, eu teria que estar falando isso aqui a minha vida inteira, né? E não é bem assim que acontece, né? Bom, a gente pode também pensar que a linguagem, a questão da linguagem, a linguagem dos mitos, né? Ela tem como objetivo ultrapassar o discurso comum. Então, por isso, a linguagem ela é provocativa, entende? E eu fico pensando, e é uma observação minha, que a linguagem ela é exacerbadamente rebuscada e impactante, porque eu fico imaginando como memorizar algo somente de forma oral. A história tem que ser muito bem, um drama muito forte e muito inteligente, para que ela ficasse, de certa forma, sendo lembrada pelas pessoas, e que ela pudesse estar dando continuidade à sua ideia, né? E, então, a importância da linguagem dentro do mito, o rapto, o sequestro, né? É sempre um drama muito grande no clímax do mito. Você pode ver que sempre tem É, alguma coisa muito absurdista para a pessoa realmente. O que você lembra do mito de Perséfone? É só o rapto dela, que é o mais impactante. É entende? uma E maneira de chamar a atenção do leitor, de uma forma. exato, quando você vê Daphne fugindo de Apolo e virando uma árvore, você lembra que você fica com isso na tua cabeça, você fica com essa estrutura física
mirabolante, escalafobética na tua cabeça, e você me lembra, e aí entra o efeito da memória, né? Da memória, a importância do mito na memória do da estrutura cosmos, né? Da visão cósmica, porque tu fica na tua cabeça, você fica imaginando Hermes andando de costas para poder enganar o seu irmão Apolo, entende? Você vê palavras que são utilizadas, umas palavras grotescas, umas palavras até que, pô, não será que não tinha nada melhor? Mas será que a mente humana conseguiria armazenar tantas informações se tivessem textinhos tão bonitinhos? Se não tivesse algo, É, tem que ter um impacto até, mas é assim até hoje, né? gente. O pessoal acha que não, mas é assim até hoje. Eu vou dizer um exemplo aqui, bem rapidinho, para a gente poder entender como que funcionava, como que funciona o contexto de linguagem, e até hoje acontece. Eu trabalhava no marketing de uma loja. E aí a gente sempre postava as mercadorias da loja, não sei o quê, mas o que que aconteceu uma vez? Aconteceu que faleceu um tio lá da dona da loja e a gente teve que fechar a loja. Então eu escrevi no Stories o motivo do fechamento da loja. Quando eu escrevi que faleceu um parente ali, uma coisa impactante, de 20 e 30 visualizações passou para 800. Então o povo gosta do impacto. O povo, isso chama a atenção do pessoal, o impacto principal da história, Gosta de do que você está sofrência. contando. É, o povo Claro, gosta de sofrência, o povo gosta de sofrência. Então, é, a gente vê a importância. Não, há uma sacada muito grande nessa linguagem, né? É uma linguagem tradicionalmente simbólica, a gente sabe disso, né? Mas ela. E que sim, que ultrapassa o discurso comum, porque a gente fica preso nessa linguagem, essa é a verdade. Os mitos contam umas histórias que nos aprisiona, então isso garante, isso tem muito psicologia dentro do mito, né? Tem muita. É interessante, porque muitas das coisas que nós estudamos em caso de marketing, psicologia reversa, né? Vai fazer um filme um vídeo para o TikTok. Quantas vezes já não começo na psicologia reversa, sabe? é aquela frase inicial para dar Aquela impacto, frase sabe? para dar impacto, exatamente. Então, assim, mas para você ver que o quanto que a linguagem do mito ele precisa ter isso. Porque senão, como é que essa oralidade iria passar de tempos em tempos, pessoas para as pessoas? Senão as pessoas iam esquecer. E olha só, nós estamos falando de para mais de 5.000 anos, estamos falando de muito tempo. E os mitos continuam sendo contados, discutidos e recontados de uma forma extremamente curiosa para mim, sinceramente, extremamente curiosa, né? Mas é isso aí, por isso que os deuses existem, se mantiveram vivos no coletivo do mundo, e talvez seja por isso que Hollywood goste tanto, né? Porque vamos parar e combinar, né? É uma das, A é mitologia, uma, a é simbologia uma da interna da mito, mitologia é, é alvo de muita é, coisa. é uma das mais vivas e das mais intrigantes, que se permaneceu ativamente forte enquanto mitologia, né? Bom, esse texto é um pouco maior do que o segundo, mas ele também traz alguns pontos interessantes, falando, o primeiro ponto é a questão da linguagem utilizada, né? E depois, ponto que ele coloca, que ele fala que as histórias sobre os deuses devem ser semelhantes aos próprios deuses. E aí que dá nó, né? Porque se as histórias devem ser semelhantes aos próprios deuses, e os deuses não são invejosos, os deuses não. Opa, então o que que essa história está contando que eu não estou vendo, né? Porque como o divino possui dimensões que manifesta esse oculto, olha só, o divino possui dimensões que vai manifestar e ao mesmo tempo vai ocultar, ele, né? E o mito deve possuir, então, essas camadas, essa leitura profunda e, ao mesmo tempo,
profunda enquanto verdade, enquanto conhecimento do cosmos, enquanto uma sabedoria que estimula, né? E, ao mesmo tempo, falar dos deuses. Eu tiro o chapéu, eu tiro o chapéu. A realidade divina não é toda imediata e acessível nos mitos. E os mitos também não entregam tudo de uma forma direta. E é por isso que Sallusto fala do divisível e do indivisível. Porque nem tudo é entregue. Precisa do pensamento, precisa da investigação, precisa do desacomodar a mente. Entendeu? Por isso que o mito ele fala das coisas que são reveladas e das coisas que não são reveladas, daquilo que está claro e daquilo que está oculto. O mito ele participa dessa estrutura que faz com que nós humanos, cara, a gente corra atrás desse entendimento o tempo todo, porque ele esconde e ele mostra ao mesmo tempo. Lembra lá no nosso grupo que nós estamos falando que das musas, né? Que as musas falam verdades e também podem contar mentiras. É isso. Uhum. As verdades, aquilo que deve ser, que dá para ser revelada. A mentira, aquilo que deve estar oculto. Então, esse é um jogo interessante, né? Porque é um jogo de esconde-esconde. Ora eu mostro a verdade, eu dou indícios da verdade, mas a hora eu minto para esconder a verdade, entende? Para que a verdade não seja clara e que te obrigue a pensar sobre ela. Então, ao mesmo tempo que o mito ela te oferece uma superficialidade que é acessível, né, inicialmente, ela também esconde uma profundidade absurda de quem está lendo o mito. E é por E isso que é um problema muito grande quando a gente vê as pessoas interpretando os mitos com esse véu da superficialidade que você diz, porque tem vários, por exemplo, a gente pega o mito da fundação de Atenas, né? Que ali é como se fosse uma batalha entre Poseidon e a deusa Atena pela cidade, e até hoje tem gente que deve achar que eles brigaram mesmo de verdade, como deuses brigaram um com o outro, e tem essa crença que você não pode colocar o deus um do lado do outro em cima do altar. Não acredita? acredito, acredito, porque na verdade você acaba vendo, você quebra, né? Na verdade você é uma cadeia de erros que, que, que geram um dominó, né? Porque você vê os deuses como os humanos, vê os deuses de forma corpórea, você entende? Você está lendo o mito de uma forma, você vê os deuses com personalidades, você lê o mito na literalidade, e aí você, ao ler o mito, por conta da sua visão sobre os deuses, esse mito não vai conseguir ser aprofundado, porque você está vendo personagens ali, você não está vendo forças cósmicas ali, né? E aí, quando você começa errado, lembra aquela pessoa, pau que nasce torto, morre torto, você começa errado, você gera uma sequência lógica de erros que não vai conseguir se aprofundar, você vai parar ali, né? Você vai parar ali, entende? E essa ideia de mentira e verdade, né? No contexto de verdade como aquilo que é revelado e mentira como aquilo que é escondido, e como nós lidamos com isso, essa é a ideia central, porque o mito, ele é divino, né? Não porque conte fatos literais sobre biografia dos deuses, mas porque ele imita a própria estrutura do real. E aí, nele, a exterioridade e a interioridade, o que está dentro, o que está fora, forma a essência, a imagem e verdade desse mito. Ou seja, ele tem, por estrutura, o objetivo de não revelar a verdade para qualquer pessoa que o leia.
Entende? Porque eu preciso olhar o que está por dentro e o que está por fora. A parte externa e a parte interna do mito. E aí a gente vai ter que pensar, mas aqui, qual era o objetivo? O que o mito está falando sobre quê? Os mitos estão falando sobre quê? Entende? Mito é algo muito interessante. Eu gostaria de conhecer algum mitólogo grego, para a gente poder fazer uma boa live e trazer alguns debates acerca. Na Lavre não tem ninguém? Na Lavres, tu acha? Que Tem, mas falaria eles um pouco sobre isso? vão falar em grego ou em inglês, né? E aí, Hum, né, teria que ter alguém que dominasse o português, pelo menos, né? Bom, vamos qualquer lá. coisa aí, estou à disposição do inglês. Joguei para o universo. O universo vai causar. Bom, depois dessa fala de fatos literais e não literais, de esconde-esconde, os mitos estão falando dos deuses e sobre os deuses, né? Sallusto vai trazer uma outra analogia, que também é bem impactante. Ele coloca assim: como os bens sensíveis são comuns a todos, mas os bens do intelecto pertencem aos sábios. Os mitos também funcionam em níveis. Todos podem ouvir que os deuses existem, mas compreender quem os deuses são, isso vai depender do trabalho e dedicação de cada um, né? Aí me traz uma outra reflexão, que não há uma leitura equivocada no total, no geral, entende? O como você lê, ele diz muito do nível, não cognitivo, mas do nível, vamos chamar vamos botar uma escada, tá? Entende? Uma criança, ela não vai compreender a matemática, a equação do segundo grau, ela vai atender a entender pelo menos as somas e subtrações. Então, mostra muito. A idade espiritual, a idade não mental, como é que eu posso dizer sem ser escrota, né? Porque o nível de capacidade metafísica, de Compreensão, eu acho que talvez um nível de compreensão. ver além da matéria. Vamos dizer assim, você está numa escada aonde vai estar ali níveis de capacidade de ver o nível além da matéria. Então, se você está ainda pensando, só consegue enxergar que 2 mais 2, pegando os palitinhos, não vai conseguir enxergar, né? Tem 4 palitinhos, eu só consigo fazer essa conta de 2 mais 2, olhando, e não consigo pensar 2 mais 2 sem estar com o meu dedinhos, entende? Isso já diz muito do momento que eu estou na minha vida, dentro dessa escala, né, da minha capacidade de abstrair, da minha capacidade de ir além da matéria. E aí é isso, né? Eu creio que é bem por aí quando ele quer falar isso aqui. Então, todos podem ouvir, né? Todos podem ouvir que os deuses existem. Todos. A questão é que nem todo mundo está pronto para compreender quem são esses deuses. Vai depender dessa escadinha. Entende? Não tô tentando mostrar, porque, por exemplo, eu coloquei, eu coloco sempre, né? A minha leitura disso, ela é estruturada, ela é baseada diante do meu momento hoje. Daqui a 10 anos, se eu assim estiver viva, e revisitar esse texto, depois de ter lido outros textos, buscado outras compreensões, outro entendimento, provavelmente a minha leitura desse texto vai ser completamente diferente. É dessa escada que eu estou falando, entendeu? É desse nível que eu estou falando.
entendeu? Então, não dá para a gente pegar uma criança e querer que ela abstraia numa equação de segundo grau, a não ser que ela seja um superdotado, mas uma criança de 7, 8 anos, ela não vai ter capacidade de abstração, né, como uma pessoa que já está caminhando, subiu outros degraus. É nesse sentido que eu estou Ou tentando trazer seja, né, a compreensão de cada mito que cada um tem vai de isso. acordo com o seu nível de compreensão do metafísico. Do Exatamente, seu nível de entendimento sobre o que aquilo significa. Como você deu, por exatamente. exemplo, o exemplo da equação para criança, eu ouvi falar, acho que a gente já falou sobre isso, como os mitos eram dramatizados dessa forma, comprimidos, né, vamos dizer assim, para que a nossa compreensão, que é humana, a gente possa entender o que está sendo dito Exato. e ainda assim a gente consiga enxergar essas camadas e chegar num núcleo do que aquele mito realmente quer dizer. Então, se você der para uma pessoa, por exemplo, que não entende, vamos dizer assim, de mitologia e tal, ela vai ler aquilo ali como se fosse uma historinha. Vai ler Sim. aquilo ali como se fosse E algo, sei vai lá. ter o valor, e vai ter o valor, né? Porque essa, Sim. a gente não pode achar que a gente vai eletizar os mitos, entendeu? Uhum. Ah, tem que ler, tem que se sobrassumo. Não, não é essa a ideia. Que nem como a Claro, gente também não está toda elitizando a fase tem sua matemática. A importância. gente também não está elitizando a matemática, né? Mas é importante que a gente entenda que há necessidade desse momento. Quem nunca olhou Poseidon e Atena e ficou com raiva, né? Quem nunca, não é verdade? Quem nunca É pegou aquele tão de nível. o mito de Ovídio da Medusa, por exemplo, ficou com raiva da deusa Atena, entende? Por quê? Porque a gente está caminhando, começamos a entender um mundo no mundo concreto, no mundo real, e pouco a pouco a gente vai avançando nesse mundo mais metafísico. É essa a ideia. E aí, o que é importante é que, independente do nível que você estiver olhando, né, esse, esse mito, né, a gente sempre vai estar compreendendo alguma coisa, né? Como se os mitos também existissem e funcionassem como níveis, Sim, em é como se a gente graus. estivesse falando, não é só de um valor religioso. O mito Exatamente. não tem só um valor dentro da religião. Ele tem um valor, vamos dizer assim, como eu não, talvez eu possa dizer, qual é a moral da história que a gente gosta de dizer muito? É uma Sim, coisa para poder ensinar o ser humano a aprender sim. alguma coisa. Ele conta essa história. E aí, Sallusto, ele coloca nesse textozinho dele, né, como ele coloca assim, os bens sensíveis, os bens, ou seja, o que está ali colocado, o conhecimento básico, bem sensível, aquela percepção, né, a concepção material imediata, né, ou seja, a gente vendo a Atena brigando com Poseidon, isso está aos olhos de todo mundo vai perceber isso daí, entende? Contudo, para olhar mais profundamente, aí a gente já vai ter que estar em outro lugar. Aí a gente vai ter que fazer um esforço para que a gente desenvolva a nossa capacidade de discernimento. E aí ele vai comparar os sábios, né? Porque vai estar olhando aquilo que está escondido, ou seja, a gente se torna sábio quando a gente consegue olhar, perceber aquilo que está escondido no mito, né? O que o mito está contando realmente? Por isso que ele vai dizer que os mitos funcionam em níveis, né? Porque todos podemos ouvir que os deuses existem. Todos podemos, inclusive, até acreditar que os deuses existem. Agora, compreender quem eles são de verdade, aí a história já muda de figura. Isso é importante que a gente entenda, né? Porque o mito, no fato do mito acolher vários níveis de leitura, né? Para algumas vai ser apenas narrativas, historinhas. E para outras vai ser uma porta de acesso para o inteligível, né? Para a filosofia, para a compreensão do cosmos, entende? Né? Essa é a magia da mitologia grega. Amo. Essa é a magia, então ele vai servir para vários níveis de debates, né? Entende?
Bom, outra coisa também que eu notei aqui é a parte que ele fala sobre o mundo poder ser chamado de mito, né? Que é mais uma para mim, de umas da bela parte do trecho, né? Corpos e coisas são visíveis, almas e mentes são ocultas, entende? Então, acho que o mito fala muito disso. O mito fala de corpos, né? E fala de coisas. Então, quando a gente olha coisas, corpos e coisas, são visíveis. Agora, quando a gente busca no mito almas, mentes, né, pensamentos, essência, vai estar oculto. Bom, em outras palavras, o próprio cosmo é uma manifestação simbólica. O próprio cosmos é uma manifestação simbólica. E é porque se você parar e começar a observar, tirar alguns minutos para observar o próprio movimento da noite e do dia, como os cachorros, como os gatos se comportam, como as formigas se comportam, como as árvores crescem. Você vai olhar o concreto, você vai olhar o corpo ali, você vai olhar o corpo. Mas se você começa a parar e pensar sobre esses corpos, cara, você vai estar vendo o invisível, aquilo que ninguém fala, mas a gente consegue aprender, a gente consegue viver, reconhecer. E é isso, para mim, é o que os mitos representam, é isso que eu entendo quando ele traz é, esse, essa manifestação, sabe, essas possíveis camadas do mito, né? E como essas camadas do mito, elas estão presentes e elas não estão separadas, elas estão interligadas. Porque para eu olhar e entender o comportamento da formiga, eu preciso olhar o corpo da formiga, eu preciso olhar como a formiga se manifesta, como ela se posiciona, entende? A matéria dela está ali, para depois eu avançar sobre algo além, né? O mito funciona dessa forma, né? Pelo menos foi o que eu entendi nessas palavras também, né? Outra coisa que a gente aí, outra coisa que a gente falando do cosmos, né? É que os mitos ele também pode ser visto como um espelho do cosmos, né? Um espelho que mostra o que está externo, perfeito? E o que está interno. O interno vai mostrar algo muito maior. O externo seria o mundo material. E o interno vai muito além da realidade, entende? É aquela coisa, eu olho Poseidon, eu vejo como Deus do mar. Mas será que ele é somente o Deus do mar? Será que o Deus do mar não é algo externo, não é o corpo que nós humanos atribuímos a essa força cósmica? Quem é Poseidon de verdade? Entende? E eu entendendo essa força, essa função, essa força cósmica, eu já vou olhar os mitos que Poseidon participa de outra forma. Mas eu precisei da forma do corpo de Poseidon no mito. Entendeu? A jogadinha dele? Genial. O cara simplesmente consegue fazer a gente entender as coisas que por Né? cima, se você ler por cima os mitos, sem essa compreensão a fundo do que cada deus representa, realmente a gente vai ver, vamos fazer essa limitação. Afrodite é só deusa do amor e da beleza. Aí Poseidon é o deus do mar, e Zeus é o É raio, e isso. não sei o quê. E não tem É, essa leitura do que é o deus, o núcleo dele, o que que realmente ele representa aqui para nós, né? é, exatamente. Exatamente. Poxa, quem está com. É você que está dando eco para mim. Ah, eu? É você. E é por isso, Diana, que Sallusto diz que ensinar toda a verdade sobre os deuses a todos indistintivamente, né?
produz desdém dos tolos. Porque o tolo não respeita aquilo que ele não compreende, né? O sagrado exposto sem véu é, pode correr o risco de ser ridicularizado. Como? Você, não sei se você lembra, falando sobre alguns vídeos e outras pessoas comentando os vídeos, ridicularizando aquela profundidade dos deuses. Por quê? Porque nem todo mundo está pronto, nem todo mundo consegue enxergar, ir além do corpo. Então, o mito, sim, o mito vai proteger a verdade, né? O mito protege a verdade. O mito, ele é um véu, mas não é um véu qualquer, é um véu pedagógico. Não precisa. Proteção, né? A gente está falando de proteção, não de elitização. Porque vai ter Exatamente. gente que acha que, ai, então os mitos e a religião grega ela é restrita para pessoas extremamente intelectuais e que tem dinheiro para pagar isso tudo. Não, gente, calma, porque vai ter gente que vai pensar isso, que eu sei. Ah, sim, mas Quanta aí são gente os tolos, né? eu não disse, você que disse, mas eu vou concordar. São os tolos. Aí são os tolos, né? São os tolos. Por quê? Por que que são os tolos? Porque são pessoas que não querem ir além. Por isso que, sabe a história, a fábula da raposa e da uva? A raposa olhava aquela uva enorme, bonita, e ela pulava, tentava pegar a uva e não conseguia. Pulava, tentava pegar a uva e não conseguia. Salivava para comer a uva, pulava e não conseguia. Aí até um dia ela olha assim lá, essa uva tá podre mesmo, não quero. É isso. As pessoas, opa, as pessoas quando não conseguem, não fazem o seu movimento, não buscam, elas se tornam é, 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 prisioneiras delas mesmas. Entende? Elas se tornam tolas, porque o mito está aqui, o mito está para todos. O mito é acessível, ele fala de corpos, e ele está para todos. Se você quer ficar presa somente no corpo, e você acha que avançar é coisa para intelectual e que é elitista, é você que está se colocando nesse limite, é você que está se colocando como inferior. Não é o mito. A função do mito é justamente estimular que nós humanos busquemos mais, que nós humanos nos esforcemos e desenvolva a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de discernir. Agora, se a criatura não quer pensar, não quer discernir, ela entra na categoria do tolo. E não sou eu que vou achar isso ruim, é que cada um, literalmente, é responsável por si mesmo. Entende? Eu não tenho autoridade e autonomia para intervir na vida do outro. Se a criatura não quer, porque quer, acha que deusa Hecate, por exemplo, é a deusa da magia, dentro da visão da cabeça dela, da prática moderna dela, ela acredita nisso. Quem sou eu para contrariar? Não sou, não sou. Se a pessoa acha que a Afrodite atraiu Hefestos com Ares, porque, ai, coitada, vagabunda, é problema da pessoa, é limitação da pessoa. Cada um vive na sua tolice. Eu tenho as minhas tolices, entendeu? Eu tenho as minhas tolices. As minhas tolices eu entendo como as minhas limitações de compreender aquilo que vai além da minha capacidade. Eu tô tola, todos nós somos tolos em algum momento da nossa existência, entendeu? Né? Na verdade, nós somos muito mais tolos do que sábios. Vamos combinar, né? Somos muito mais tolos do que sábios. Só que vai ter aquele tolo que vai fazer que nem fez a raposa. Vai desdenhar e vai desistir. E vai ter aquele todo metido a besta, que é o meu caso, que vai querer tentar ir além, né? Que vai interpretar errado, que vai mudar, que vai olhar para trás, vai se ressignificar, que vai buscar os universitários, que vai querer conversar sobre, entendeu? É aquela coisa do trabalho. Eu volto a dizer, se a gente pegar o trabalho e dias, é isso aí, né? Tem dois tipos de tolos, né? O tolo abestado, né? Que vira a porta
Entende? E tem aquele tolo metido a besta, que vai correr atrás. Eu sou o tolo metido a besta, literalmente. Somos todos. Entende? Né? Não, eu sou uma tola, eu sou uma tola que se acha sábia. Muito bom você ter falado desse conto de Ésipo, porque eu tenho o livro dele, essas fábulas curtinhas, assim, isso é muito legal. Então, são muito boas a gente pelar e pensar e dar uma refletida, né? E ele já não você vê que a fórmula de contar é muito diferente do mito. Uma fábula, ele é muito diferente da forma de contar do mito, mas igual te obriga a pensar, né? Te obriga a ir além, entende? E aí, continuando aqui, e é por conta disso tudo, né, que Salustio diz que ensinar toda a verdade sobre os deuses e todos indistintamente produz desdém aos tolos. Nem todo mundo está pronto para mergulhar nesse, nesse universo, né? Agora, uma pergunta que o pessoal mais fazem, né? Então, por que que os mitos, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, mais perguntas. Por que que os mitos falam de adultério? Por que que os mitos falam de roubo, falam de violência? Isso não seriam absurdos? Eu só achei legal a resposta dele. Porque isso é digno de admiração. Lembra, nós estávamos falando da linguagem, né? De como a linguagem, olha aqui, porque por meio do absurdo visível, a alma percebe que ali tem um véu. Entendeu? Legal, demais. Porque esses absurdos é que marca. Esses absurdos gravam, então, sabe? Esses absurdos é que marcam. O choque desperta a suspeita correta. Aquilo que nós já tínhamos debatido antes, né? Agora, é exatamente nesse momento, desse conflito, que a alma começa a procurar o sentido mais alto naquelas palavras. E não é à toa que os mitos atravessaram milênios até que chegassem às discussões atuais, né? Que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Não Cara, foi isso para mim, isso é genial. Isso é genial. Porque o absurdo do mito, né, não é a prova. Olha só, o absurdo do mito não é uma prova da sua falsidade, mas é o recurso para impedir uma leitura simples, uma leitura a tábua rasteira. Porque aquilo que escandaliza força a gente a ultrapassar o plano literal. Quer dizer, deveria forçar, né? Pegou? Então, quando a gente se deparar com algo absurdo no mito, ali é a palavra-chave, ali é o ponto-chave da gente investigar. E por isso que todos os mitos são escalafobéticos, não tem um mito que seja. Ou acho que né, não tem. Os mitos são. Não consigo pensar em nenhum que não tenha assim, um acontecimento extremamente marcante. Não existe. Não tem, imagina. Cronos comendo seus filhos. Que coisa mais terrível, aterrorizante. Acho que ganha até de Fred Krueger, sei lá, aquele monstro, cara que vai estar matando todo mundo na sexta-feira 13, né? Para mim, mata tudo. Porque, imagina, mas o que que significa devorar os seus filhos? Aí, entende? Então, quando a gente começar a se debater, se presenciar nesses pontos assim que chocam a gente, é ali que a gente vai, opa, é na hora da gente parar e dizer que aqui tem algo que tá marcadinho, tem algo por baixo dos panos, né? Aqui tem algo que precisa ser desvelado, algo que precisa ser aprofundado.
aqui tem algo que precisa ser olhado com uma forma diferente, né? Por exemplo, a palavra mentira. A palavra mentira é forte, mas o que que significa a palavra mentira? Entende? O que que significa tal palavra? O que que é isso, né? E aí a gente vai começar a ter treinar a nossa mente de pensar diferente. Lembra quando eu falei que será que hoje nós não teríamos que pensar no helenismo de uma forma mais iniciática, porque as pessoas precisariam aprender a pensar para poder acompanhar a proposta, compreender o objetivo da religião, né? Essa é uma pergunta que me fizeram que eu tenho pensado um pouco não, né? Muito, só que nesse live eu já falei 2 vezes sobre isso. Tenho me questionado, né? Então, qual a função dos mitos? Os mitos, eles se tornam pedagógicos, os mitos são simbólicos, os mitos são para proteger a verdade, como você falou, né? Os mitos são espelho da estrutura visível e invisível do cosmos, entende? E, acima de tudo, eles são estímulo à filosofia, eles fazem a gente pensar, e é muito legal, pense mesmo que esteja errado, mas e estar errado não é o problema no helenismo, o problema no helenismo é não pensar, o problema do helenismo é não buscar discernir, é não buscar compreender, é não buscar ir além. Esse, para mim, é o maior problema no helenismo. Se você erra, se você vai comer a oferenda, não vai comer a oferenda, se você vai entregar cheetos ou não vai entregar cheetos, para mim isso não é o problema, que é só um erro de compreensão, um erro, às vezes, de entendimento, mas o pior problema para mim é quando as pessoas escutam, olha, não é por aí, e mesmo assim continuam teimando, 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 teimando. Aí ela dá atestado de tolo, né? Pós-doutorado em tolice. Porque você precisa, o erro vai te estimular a pensar, o erro vai te estimular, te levar a buscar, a fazer melhor, né? Então, É tirar esse véu da ignorância, né? exatamente. Ignorância dos olhos e tentar ver e compreender, poxa, mas será que está certo isso mesmo? Eu vou dar uma lida no que o pessoal está mandando eu ler, mas a pessoa, ela prefere passar por, vamos dizer, ela prefere passar por ignorante mesmo e manter o erro dela. É soberba, né? É soberba. Prefiro manter ser soberba do que me permitir aprender, né? Buena, nesses 3 tópicos que nós falamos isso, a ideia, então, fica que a gente precisa compreender, para entender os mitos, a gente precisa entender quem são os deuses, né? E a gente vai precisar, então, agora, permitir que os mitos provoquem em nós investigações, né? No primeiro vídeo, que eu peguei a introdução e falei sobre alfa e ômega, e depois eu falei sobre telos, né? E uma menina me comentou que não conseguiu entender muito bem o que seria telos. Então, agora, nos últimos 10 minutos finais, eu vou tentar explicar um pouquinho o que seria esse telos. Telos, não, se você traduzir, ele vai colocar como final, né? Mas não significa final. Ele vem como fim, como término, algo que termina, que acaba. Não. Quando a gente vê telos, a gente está falando sobre mais como finalidade, ou seja, o fim como uma meta, como uma realização, como uma plenitude, entende? Como aquilo, né, para a qual tende por natureza, ou seja, quando nós, seres humanos, entramos nesse mundo, né, de estudar, de buscar ser melhor, de buscar praticar o seu melhor todos os dias, a gente está caminhando para uma determinada
para um determinado telos. O que é esse telos? Então, é cumprir aquilo que o meu ser foi chamado. Dentro do helenismo, nós vamos ter que o telos do ser humano, né, dentro da visão de Aristóteles, seria eudemonia, que seria a vida segundo, realizada, vivida segundo a virtude e segundo a razão. Então, já para Platão, por exemplo, esse telos seria ganhar o entendimento do viver segundo o bem, né? Que seria participar harmonicamente desse cosmo, entende? Então, o telos, ele tem mais ou menos uma tradução, não a pé da letra, como fim, mas como algo, né, que é desejo de onde nós gostaríamos de alcançar. E está muito Mas isso ligado. é um propósito, né? Oi? É a finalidade como um propósito, o propósito de cada coisa, Exato, da pessoa. isso, né? Mas não como uma questão, morrer, fim da vida, não. É como Sabe? uma realização do próprio ser humano, ou seja, a gente não tem um telos, né? Não tem um objetivo, a gente vai ter vários, mas o grandão dentro da religião é que a gente alcance a eudemonia, que é viver segundo a virtude e com a razão, né? E que sim, a leitura dos mitos, a compreensão dos mitos, esse desenvolvimento do discernimento, né, que é a nossa psique, que é a força que anima o nosso corpo, né, ela possui nus. E esse nus, né, nós possuímos esse nus, que é a nossa capacidade de mental, a nossa mente. E essa mente, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa, e ela é desenvolvida, ou seja, quanto mais eu penso, quanto mais eu analiso, quanto mais eu observo, quanto mais eu reconheço as forças da natureza e me interajo com essas forças da natureza, com os deuses, mais aumenta a minha percepção do mundo, a minha compreensão desse mundo. E isso desenvolve o meu discernimento. Por isso que é aquela coisa da a criancinha que vai aprendendo a somar de forma concreta, depois ela soma de forma abstrata, depois ela é capaz de montar uma equação de segundo grau, depois ela é capaz de montar uma parábola, e assim ela vai subindo, né? Logaritmo, ela vai matrizes, ela vai subindo a nível de abstração, vivendo percebendo o mundo cada vez mais abstrato. Então, essa caminhada, esse desenvolvimento dentro da religião, o que é esse desenvolvimento? É a minha capacidade de entender a ortopraxia, de entender as virtudes, né? Ou seja, entender esses conceitos e a passo que eu cada vez compreendendo mais esses conceitos, ou seja, quer ver? A gente fala de xenia, né? A pessoa, você é o seu, como é que é? Anfitrião. Cara, se a gente for parar e analisar, e estudar e mergulhar, xenia não é eu abrir a porta e deixar alguém entrar na minha casa. Não é isso, né? É uma relação muito maior, e cada vez que eu vou mergulhar nessa relação de xenia, eu vou mergulhando de forma muito mais complexa. Vai falar de metro. Cara, o metro é o telos, é a medida certa. Mas falar de medida certa vai me levar a pensar sobre vários assuntos, trazer profundidade sobre esse pensamento, sobre essa nomenclatura, sobre essa ação, entende? Então, a gente fala na religião que é assim, no final das contas, o que nós queremos, nosso objetivo, é aprender a viver dentro da ortopraxia, é aprender a viver dentro de uma razão que uma razão, essa razão é logos, né? Viver dentro dessa razão, desse logos do cosmo. Não é qualquer logos, é o logos do cosmo, né? E aí, quando a gente consegue viver dentro das virtudes do cosmo e dentro do logos do cosmo, a gente se torna, ou a gente vai se sentir um evdemonia, né? Não quero falar ser elevado, né? Mas é mais ou menos isso daí. Bom, era isso, né? Que eu queria trazer para vocês, que espero ter te respondido. Uma sacanagem, eu botei só no final, né? Mas tudo bem. A criatura ouviu 2 horas de
de áudio hoje, né? É isso. É isso, gente. Agora, no próximo semana, né, a gente vai fazer o 4, o 5, e é bem grande, né? E o 6. Vai Esses ter três muita aqui. coisa pra gente comentar na próxima, hein? Então, se você quer acompanhar a gente aqui, provavelmente eu vou fazer na terça-feira, se vocês quiserem, então venham, leiam, né? E deixe seus comentários aí para que a gente possa estar tirando. Se eu souber, é claro, né? Eu quero ser obrigada a estudar, a ler, né? Eu acho que é a grande sacada mesmo. Nossa, é aprender, é ter estímulos para ler e buscar mais, tá? Vamos ver aqui. Não, vamos lá. Então tá. Diana, obrigada pela tua participação, pela tua presença, adorei, né? Terça-feira eu te espero aqui também para a gente continuar lendo ali, um Voltamos. pouquinho de papo aqui, tá bom? Então, Tá para bom. você que me ouviu, espero que as minhas insanidades tenha, ajude vocês, né, a crescer um pouquinho mais e compartilhar. E se você não concorda comigo, ótimo, comenta o que você não concorda. Se você gostaria de complementar alguma coisa na minha fala, também comenta, compartilha, né? Porque é o que eu gosto de dizer, teorias não precisam ser certas nem erradas, são só formas de ver o mundo. Então, que a gente tenha coragem de falar para o mundo as formas como nós o enxergamos, tá bom? Um beijão, Diana. Tchau. Até a Beijo. próxima. Deixa eu ter que parar aqui, peraí. Pronto.